Olá pessoal, tudo bem? Estou voltando aqui para o terceiro bloco da revisão de matemática. Então, questão 11. Um termômetro está marcando 32 graus em Niterói, no Rio de Janeiro. Se a temperatura cair 8 graus, quantos graus marcará o termômetro? Então vamos lá. O termômetro está marcando 32 graus. E a temperatura vai cair, gente. Então cair é negativo, hein? Então, ó, menos 8 graus. Quanto é que vai dar isso? Lembrando que 32 é positivo, né? Então, eu tenho 32 menos 8. Então, 32 menos 8, isso aqui vai dar 24 graus. E essa temperatura vai ser positiva, né? Eu vou pegar o sinal do maior número. Então, a temperatura aí, gente, é de 24 graus. Aí a outra pergunta. Com essa temperatura, com essa queda da temperatura, ficará mais frio ou mais calor? Então, completando aqui, ó. Ficará mais frio. A temperatura baixou, então a tendência é ficar mais frio. Então vamos para a próxima questão. Então a questão 12, a questão novamente aí para você descobrir o saldo de cada time, né? Então aqui a tabela já vem ajudando, ó, porque já vem com um número positivo, ó, em gols marcados, e em gols sofridos já veio negativo. Então já é até bom porque já vem lhe ajudando na questão do sinal, viu? Então vamos descobrir o saldo de gols do Botafogo, que é o primeiro time aqui, ó. Então Botafogo, então vamos lá. Então, o Botafogo, ó, tem um saldo de. Aliás, o Botafogo fez 20 gols, ó. Então, 20 gols, então é mais 20. E ele sofreu, gente, ele sofreu aí 15 gols. Então, menos 15. Então, agora tem que fazer essa conta aqui, ó. Então, 20 tira 15. Ele vai ficar com um saldo positivo, ó, de 5. Por que positivo? Porque o maior é o 20. Então, fica positivo esse saldo. Então, saldo de mais 5. Agora o saldo do Flamengo. O Flamengo tem 25 gols marcados. Ó. E sofreu, gente. Sofreu aí, ó. 18 gols. Né? Tá aqui na tabela, gente. Ó. Sofreu 18 e fez 25 gols. Tá, agora tem que fazer essa subtração. 25 menos 18. Isso aqui vai dar aí um saldo de 7 gols positivos. Porque o sinal maior é do 25. Então o saldo aí, gente, é de mais 7. O Fluminense fez 19, ó, fez 19 e sofreu aí 19 gols. Então, ó, 19 menos 19, o saldo é de 0. Então, o saldo aí do Fluminense é neutro, né? 0. E o time do Vasco? O Vasco fez 15 gols e sofreu, gente, sofreu aí 18 gols. Então, vamos subtrair. Eu pego o maior menos o menor. Então, 18 tira 15, fica 3. E esse 3 tem que ser negativo, porque o time sofreu aí mais gols. Então tá aí o saldo de gols. Ó. Botafogo 5 positivo, Flamengo 7 positivo, Fluminense 0 e Vasco menos 3. Então vamos aqui avançar para a próxima questão. Então, questão número 13. Em Itaboraí, na sexta-feira, a temperatura era de 28 graus. Então, 28 graus. E no sábado, 21 graus. Qual a queda ocorrida? Então, você vai pegar 28 menos 21 graus. Então, isso aqui vai dar quantos graus, gente? A queda aí foi de 7 graus. Então, é só fazer isso. 28 menos 21, 7 graus. E aí você pode dizer que essa queda foi negativa, né? Então, foi a resposta. Desceu aí de 7 graus. Então, essa queda foi de 7 graus Celsius, né? Então, vamos para a próxima questão aí, ó. Acho que é a última. Deixa eu ver se é a última. Não, tem mais duas ainda. Então, vamos lá. Questão 14. Então, Dona Esther verificou que antes de faltar energia elétrica, a temperatura do seu freezer era de menos 10 graus. Depois de 6 horas sem energia, a temperatura subiu 8 graus.
a que temperatura se encontrava o freezer depois dessas 6 horas sem energia. Então vamos lá. Então a temperatura do freezer era de 10 graus Celsius. Só que aí, ó, passou 6 horas sem energia, a temperatura, ó, subiu. Então mais 8 graus. Então subiu 8 graus. Então a gente tem que descobrir aí qual é a temperatura nova, viu? Então eu tenho um número negativo e um número positivo. Então quando eu tenho um número negativo e um positivo, a gente subtrai. Então pego 10, tira 8, fica 2 graus. E agora eu pego o sinal do maior número. O maior número aqui, gente, é o negativo. Então esse resultado vai ser negativo. Então depois de 6 horas sem energia, o freezer aí está na temperatura de menos 2 graus. Então essa seria a resposta para a nossa questão. E a última questão para finalizar, questão 15. Em uma cidade dos Estados Unidos, a temperatura mais fria no inverno foi de menos 7 graus. E a mais quente no verão foi de 32 graus. Qual a diferença entre a temperatura mais quente e a temperatura mais fria? Então a gente tem que observar que ele está perguntando a diferença. Então a diferença é menos. Né? Então quer saber a diferença entre a temperatura mais quente? Ó, a gente tem que seguir esse esquema. A temperatura mais quente é o que vem primeiro. Ó. Então a temperatura mais quente seria de mais 32 graus. Deixa eu só ajeitar esse sinalzinho aqui. Ó. E a temperatura fria, seguindo aqui a ordem da questão, ó, é a que vem depois do sinal de menos. Então a temperatura mais fria foi de menos 7. Ó. Então menos 7. Então resumindo, ó, aqui é a temperatura quente, menos, né, que é a diferença da temperatura mais fria. Então estou seguindo esse esquema aqui, gente, que é de acordo com a pergunta. Qual a diferença entre a temperatura mais quente e a temperatura mais fria? Então a primeira coisa é eliminar os parênteses, né? Então aqui esse 32 não vai mudar nada. Então continua assim. Agora aqui é o que vai mudar. Ó. Menos com menos vai ficar mais. Então vai ficar mais 7 graus. E agora, ó, como eu tenho dois números positivos, a gente faz essa soma, né? Então a soma é 39 graus positivos. Então a diferença da temperatura mais quente e a temperatura mais fria é de 39 graus. Então é isso aí, gente. Não deixem de estudar. Estudem direitinho aí pela revisão. Peguem questões parecidas e vai dar tudo certo na hora da prova. Então valeu. Até o próximo vídeo.